E vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Essa aula aqui, especificamente, a gente vai estar trabalhando sobre texto e fonte. E é exatamente isso, separado, texto e fonte. Aqui eu estou com o Silhouette Studio aberto, deixa eu colocar aqui na versão gratuita, que é a que todo mundo vai estar usando aí. Pronto, já atualizou aqui para a versão gratuita. Então, vamos lá. Aquilo que eu já falei no início. Aqui desse lado esquerdo temos todas as ferramentas do Silhouette Studio, incluindo a ferramenta texto, que é representada por essa letrinha A. Do lado de cá nós temos as janelas de propriedades e as janelas de configurações. Então, se a gente precisar fazer algum ajuste nas propriedades do texto, nós temos que usar aqui a janela de propriedades do texto. Lembrando que, igual eu já falei também no início, aqui nessa barra aqui, olha, deixa eu ajustar aqui meu mouse novamente. Ele saiu a pontinha verde. Pronto, voltou a ficar verde. Aqui em cima nessa barra aqui, que eu falei já, que é a barra de modificadores, quando eu também estou com o elemento texto selecionado, ali em cima aparece para mim alguns modificadores que eu posso fazer também, que aparecem aqui na esquerda, na janela de propriedades do texto. Tem umas coisinhas a mais aqui na janela de propriedades, mas tudo dá igual, praticamente. Bora lá. Se eu quero inserir um texto na minha área de mídia, na minha área de trabalho que eu vou usar, basta eu clicar aqui na letrinha A, clicar em qualquer canto aqui da área de trabalho, e aí o cursor começa a piscar, esperando que eu digite, que eu insira o texto que eu quero. Eu vou colocar aqui o curso de Silhouette Studio. O curso de Silhouette Studio. E quando eu termino de digitar, observa que o texto ele tem uma barra aqui lateral, ele está circundado por umas linhas verdes e ele tem esse ponto de âncora. Isso quer dizer que eu estou dentro da caixa de texto. Dentro da caixa de texto, eu posso selecionar a palavra e editar a palavra novamente, caso eu queira. Se eu clicar fora e clicar nela novamente, observe que aquela ponto de âncora, o ponto de amarração, ela some, aquela barrinha some, aquela linha verde some. Então agora eu não estou dentro da caixa de texto, eu estou eu estou simplesmente selecionando um objeto. Nesse momento aqui, o texto ele é somente tido como um objeto na minha área de mídia, na minha área de trabalho. Então, o que eu posso fazer aqui é movimentá-lo, reposicioná-lo para onde eu quero que ele vá. Eu posso, pelos os pontos de âncoras dos cantos, redimensionar ele, e vale aqui informar que é o seguinte: se eu quero ajustar um texto para uma medida proporcional, ele desse tamanho ou desse tamanho, as letras continuam proporcionais. Então, se eu pego pelos cantos, eu mantenho a proporção. Isso vale para qualquer tipo de objeto. Lembrando que aqui é um texto, mas nesse momento que eu estou selecionando ele assim, ele se comporta como um objeto. E aí tanto faz uma imagem, como se fosse uma forma geométrica, um objeto, não importa o que seja. Se eu quiser aumentar ou diminuir de maneira proporcional, eu preciso pegar pelos cantos. Se eu pego pelos pontos do meio aqui, em cima e embaixo, e de um lado e de outro, eu vou achatar o meu texto, o meu objeto ou a minha imagem, seja o que for. E aqui vale lembrar o seguinte: a gente sempre vai estar falando em uma aula, a partir de agora, sobre um comando, sobre uma função do programa. Mas sempre a gente vai estar misturando um pouquinho com outras, porque aí agora a gente vai começar a somar conhecimentos. Então o que acontece agora? Com o texto pronto, digitado, com o texto no tamanho que eu quero, eu posso aqui na barra de modificadores ajustar algumas coisas.
Eu posso nesse xizinho aqui excluir ele, Ctrl Z. Eu posso aqui duplicar, eu posso aqui dar um deslocamento para ele, eu posso fundir aqui, eu posso enviá-lo para trás, enviá-lo para frente. Não é nem enviar para frente, é avançar. Tem uma diferença, deixa eu ver aqui, ó. Se é esse, é enviar para frente e esse aqui é avançar. Observa a diferença entre um e outro. Eu tenho vários objetos, tanto faz ser textos, ser camadas de fotos, não importa o que seja. Eu tenho vários. Assim, ó, entenda bem. Uma camada, outra camada, vários um em cima do outro. Se eu clico nesse que está embaixo e digo enviar para frente, eu quero que ele pule, não importa quantos tenham aqui, eu quero que ele venha para frente. Então eu uso esse comando aqui, ó, trazer para frente. Esse comando aqui também traz ele para frente, porém gradualmente. Eu tenho 5 itens aqui em camadas e eu selecionei o último. Aí eu clico nesse avançar, ele avança um. Eu clico de novo em avançar, ele avança outro. E assim funciona também para, ó, enviar para trás ou é recuar. Deixa eu ver aqui o nome. Enviar para trás. O enviar para trás, se ele estiver em primeiro, ele vai para o último. E esse aqui é o recuar, enviar para trás. Mas é recuar, ele funciona como esse aqui, ó. Ele vai camada por camada. Esse daqui eu vou desagrupar as formas. Nesse caso aqui, o texto ele fica todo solto, ó. Cada letrinha, ó, fica solta. Opa, deixa eu voltar que eu não quero isso aqui agora. Esse aqui, né? Ele desagrupa, esse aqui agrupa. Esse daqui, ele alinha o meu objeto, o meu texto, seja lá o que for, ele alinha o que está selecionado no centro da página. E aí vai aqui ressaltar uma coisa. Aqui nessa barra de modificadores, tem modificadores que servem para texto, para imagem, para forma geométrica, para objeto, seja para o que for. Tem funções aqui, como todas essas aqui, ó, servem para todo e qualquer objeto dentro da página, dentro da área de trabalho, dentro da área de mídia. O alinhamento. Deixa eu puxar aqui para o lado de cá para ficar desalinhado. O alinhamento, esse alinhamento aqui é com respeito ao objeto à página. Se eu quero que ele fique ao centro, na vertical, né, ele fica, e na horizontal também ele fica. Um detalhe, se você for medir aqui, vou pegar esse retângulo e ver, ó, a distância que tem para cá dá 61,76 e a distância que tem para cá dá 61,36. Essa diferença ela se dá porque observa, essa caixa de texto ela vai até aqui, ó, mas o texto só vem até aqui. Para resolver isso, eu dou um duplo clique e aí então agora eu acesso novamente a minha caixa de texto e aí eu posso pegar essa barra e ajustá-la para cá. Até aqui tá bom. E aí agora eu posso mandar centralizá-la na horizontal e aí as distâncias vão ficar mais certeiras. E aqui também. E tá de boa agora. Agora daqui até aqui são modificadores especificamente sobre o texto. Ó, eu quero que ele fique negrito, eu quero que ele fique itálico, fique sublinhado, eu quero que ele fique alinhado, e esse alinhar aqui é texto com texto, tá? Não é texto com a página. Esses aqui é alinhamento do objeto ou do texto com a página. Aqui eu modifico também o tamanho da fonte. Aqui eu modifico a fonte, eu posso escolher uma outra fonte. E aqui são questões de linha. O Silhouette Studio, ele trabalha com coisas gráficas, ele trabalha. Mas de verdade, sabe o que é a função dele? A função dele é entender o que é corte. É só isso que ele sabe. E aí eu determino para ele que ele vai fazer um corte contínuo, que ele vai fazer um corte com muita força, com pouca força.
E é isso que ele sabe fazer de verdade. O resto é a gente que manda fazer criativos lindos, artes bonitas, convites bonitos. Porque aqui, ó, aqui, por exemplo, aqui representa a cor de preenchimento. No caso aqui não tem nenhuma cor, tanto é que se eu colocar para cá, ó, você vai ver que não tem nada na cor. Se eu ponho para cá, o que está no fundo é que aparece na cor da letra. Então, se eu quiser inserir uma cor aqui, eu posso vir aqui e escolher uma cor sólida ou uma cor de gradiente também. Ela não dá para perceber muito, mas está em gradiente isso aqui, viu? Eu posso mexer nesse gradiente vindo aqui na paleta de preenchimento. Eu posso ajustar esse gradiente por aqui. Eu posso ajustar a espessura do contorno. Olha só. Como eu falei, ele só entende o que é contorno. Aqui tem uma linha vermelha. Essa linha pode ser vermelha, pode ser preta, pode ser a cor que for. Se eu quero que ela corte, eu preciso fazer com que lá na hora de enviar para o corte, eu diga, a linha vermelha vai ser cortada. Mas se eu não quero cortar a linha vermelha, eu quero simplesmente que nesse texto a letra tenha um contorno, eu posso fazer o seguinte, eu posso desmarcar isso aqui, que fica feio, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Eu posso simplesmente, cadê? Aqui, ó, inserir uma cor, a cor preta, por exemplo, já mudou ali, e eu posso engrossá-la, porque o meu intuito é ver essa cor de contorno. Olha só. Agora tem uns detalhes que somente na janela de propriedades do texto eu consigo fazer. Deixa eu colocar um pouco mais esse contorno aqui, bem grossinho. E eu vim aqui agora na janela de propriedades. Aqui na janela de propriedades, eu também posso fazer aquilo tudo que a gente fez ali, né? Aquilo tudo que a gente fez de escolher fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento de texto para contexto e, deixa eu ver bem aqui uma coisa, tá aqui. E o alinhamento, os alinhamentos estão aqui. E uma coisa que eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui, que é a orientação do texto, na horizontal ou na vertical. Eu posso também fazer isso aqui, ó. E aqui, estando aqui, eu posso ajustar para o espaçamento entre as fontes ficarem, ou entre as linhas, no caso aqui, ó, espaçamento entre as linhas ficar maior ou menor. E entre os caracteres, eu posso que ele fique maior, ou se eu quiser, eu também posso que ele fique menor. Tá? Inventar uma besteira no Silhouette Studio, que é esse tal de Kenning. Isso aqui e nada é a mesma coisa. O que ele quer dizer aqui, esse Kenning? Ele sempre vem desativado. Por que ele vem desativado? E essa função é só em cima de palavras, em cima de texto. Alguém criou uma fonte que eu acho bonito, né? A fonte eu acho linda e eu quero usar a fonte. Aí eu instalo a fonte, estou usando a fonte conforme ela foi criada. Aí, quando eu digito aqui, eu fico incomodado porque, por exemplo, a distância entre o S e o O é uma, mas entre o R e o S é outra, e isso me incomoda. Aí eu venho aqui nesse rapaz, ativo ele e ele faz alguns ajustes de configuração de distância de caracteres. Só que nem sempre funciona. E outra coisa, mesmo que funcionasse, para que isso? Se eu estou usando aquela fonte do jeito que eu gostei, se eu baixei, se eu instalei ela, porque eu acho ela bonita do jeito que ela é. Então isso aqui e nada dá na mesma coisa. Continuando aqui a aula, uma outra característica, cadê? Deixa eu voltar para cá. Aqui, observa que aqui a gente fez o que? Na linha, né? A gente engrossou a linha. Aqui na janela de estilos de linha, observa que é o seguinte, eu dei uma cor para ela, eu preenchi ela com uma cor, a cor preta, tá aqui, ó. Só que observa que agora quando eu diminuí o texto, ficou feio essa borda. Se eu aumentar,
e dá uma melhorada. Mas se eu diminuir, ele fica feio. Lembra aquela história de diminuir e aumentar pelos cantos para que a proporção se mantenha? Com respeito às linhas, também eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que tenha essa espessura, mas eu quero que o posicionamento vá para trás. Quando eu faço isso, tanto faz eu aumentar, como eu diminuir o texto, essa espessura que eu inseri, ela vai se manter. Ela não vai sobrepor a imagem do preenchimento. Então, por enquanto, e veja o seguinte, na janela de estilo de linha tem mais coisas, mas eu trouxe aqui só um pedacinho que tem a ver com o texto que a gente está mexendo. Então, sempre vai ser assim. Quando a gente for falar sobre o estilo de linha, a janela de propriedade do estilo de linha, aí sim a gente vai falar sobre tudo que ela tem de possibilidades. Uma outra coisa aqui sobre o texto, e eu acho que sobre texto seria a última, é o seguinte, eu quero que esse texto aqui fique por esse caminho, eu quero que ele fique nesse arco aqui, então esse arco vai se tornar o caminho desse texto aqui. Como que eu faço isso? Simplesmente eu dou um duplo clique e agora eu acesso o texto usando a sua forma de caixa de texto. Eu pego esse ponto de âncora e faço ele encostar aqui nesse círculo. Então, eu já tenho esse texto seguindo esse caminho que previamente já deixei criado. Uma observação, o texto ele continua sendo editável aqui. Se eu quiser modificar o texto, a palavra, a cor, o contorno, ele vai continuar sendo modificável aqui. Se eu quiser tirar, eu pego e tiro fora e aí ele volta para o que ele era antes. Ah, tem mais um detalhe. Eu posso de novo colocar aqui. Deixa eu ajustar. E eu tenho essa janela de escala aqui, essa régua de escala aqui, ó, aonde ela distancia do caminho que eu criei ou ela insere para dentro, tá? Tem essa escalazinha aqui também. Deixa eu puxar para fora. Esse caminho, esse percurso que eu posso criar, qualquer forma geométrica, até mesmo uma outra palavra, ó. Eu quero que o meu texto fique aqui nessa letra A. Eu pego isso aqui e trago ele para cá, ó. Opa, ele não foi. Por quê? Porque eu tenho que transformar ele em objeto, ó. Converter em caminho. Pronto, agora ele não é um texto, ele é um caminho. Sendo um caminho, deixa eu só diminuir porque senão vai ficar muito feio. Deixar menorzinho assim. Eu vou lá, ó. E ele vai pegar todo o caminho da letra A, porque agora a letra A deixou de ser letra para ser um caminho. Ctrl Z aqui. E vamos aqui dar uma continuidade. Uma outra coisa sobre o texto, às vezes a gente precisa criar um contorno. A gente criou uma borda, tá aqui a borda, né? A gente criou essa borda. Agora eu quero criar um contorno. Um contorno, quando eu falo que eu quero criar um deslocamento desse texto. Para que eu crie um deslocamento desse texto, eu faço o seguinte, eu clico nesse texto com o botão direito e eu venho aqui, ó, na opção deslocar. E aí ele vai abrir a janela de deslocamento. Ele vai abrir aqui a janela de deslocamento, aonde eu posso escolher a distância desse deslocamento e se eu quero que os cantos fiquem arredondados ou retos. Eu posso escolher isso também. E aí simplesmente eu mando aplicar. Quando eu aplico, observa que ele se transformou em um outro documento, aliás, um outro caminho. Se eu pegar o texto, ó, eu estou com ele ali.
Isso daqui é muito útil na hora que a gente vai criar topo de bolo. Agora, por exemplo, ó, eu tenho peças que estão soltas, ó. Então, o que eu faço? Eu seleciono todo mundo aqui e dou um Ctrl G. Observa o meu teclado aqui embaixo, que eu dei um Ctrl G, ou então a gente clica em botão direito e manda agrupar. E aí eu estou com ele aqui, e agora eu venho aqui e dou uma cor para ele, caso eu queira dar uma cor para ele. E também na propriedade do estilo de linha, eu posso remover essa cor vermelha dessa linha aqui, ó. Eu não quero que tenha essa linha vermelha, então eu deixo aqui, ó. Eu escolho esse chanfradozinho dizendo que não é para ter cor nenhum no estilo da linha. Aí eu alinho um com o outro, ó, e fica assim o nosso texto. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Deixa eu deixar só uma palavra aqui para ficar fácil para você entender uma outra coisa que dá para ser feita. Ó, eu tô só com uma palavra, curso. Vou deixar tudo em letra minúscula. Curso. Se eu quiser colocar esse texto em aquele que a gente faz C-U-R, não sei agora o nome que dá para isso, esqueci. Mas, por exemplo, na propriedade de texto aqui, ó, eu posso fazer ele ficar assim, né? Só que ele pega o texto e deita. Eu quero que fique as letras certinhas, mas eu quero que fique uma abaixo da outra. Então, como que eu faço isso aqui? Simplesmente eu pego essa caixa delimitadora aqui, ó, essa barrinha delimitadora da caixa de texto e empurro ela, ó, até, olha só, até o texto ficar assim. Se ele estiver desalinhado, eu venho aqui e clico em alinhar, ó. Eu posso alinhar para a esquerda, para a direita ou ao centro. E aí meu texto fica assim. Se por acaso ele está muito longe, o caractere um do outro, eu venho aqui, ó, espaçamento entre linhas, ó. E ajusto também. E voilá, está de boa aqui o nosso texto. Agora, eu quero te mostrar como que você instala fontes, né? Para instalar uma fonte, você precisa fazer o seguinte: você vai aqui, sites de fontes grátis. Existem alguns aqui que a gente pode encontrar. Da fonte, pronto, vamos a ele. Ele é o mais que a gente usa, é o que mais a galera usa. Eu quero essa fonte aqui, ou quero essa. Olha que fonte massa. Vou já salvar essa fonte aqui, que ela é muito bonita. Olha só, essa fonte aqui. Você clica aqui em baixar. E todos que você quiser baixar, você clica e baixa. Você clica com o botão direito aqui, ó. Aliás, com o botão esquerdo aqui, vai mostrar na pasta. E aí você está aqui na pasta de downloads, onde você baixou sua fonte. Você pode clicar com o botão direito e extrair, ó, extrair essa pasta. Eu extraí, tá aqui, ó, aqui ela tá zipada, ela tá fechada. Eu extraí. Eu vou agora clicar aqui nessa pasta que eu extraí e eu tenho ela e todas as suas variações. Ó, ela assim, tem ela assim, ou seja, ela com todas as suas variações. Eu posso simplesmente com o botão direito aqui, ó, clicar em instalar para todos os usuários ou instalar só para o usuário que sou eu no caso aqui agora. Mas se, por exemplo, nesse computador aqui eu tenho o meu acesso, acesso da minha esposa, acesso de fulano, então se eu coloco para todos os usuários que usam esse computador vão ter acesso a essa fonte aqui. Agora, vale o pulo do gato aqui. O Silhouette Studio, quando ele abre, já falei isso uma vez, ele sempre vai carregar todas as fontes e todos os arquivos dentro dele. Todos os arquivos da biblioteca, todos os arquivos de fonte instalados, ele vai carregar. E isso vai fazer com que o programa fique mais e mais pesado. Então, a gente pode resolver isso da seguinte maneira. Fonte, deixa eu só lembrar aqui como é o nome do programa, fonte, ó, fonte base. Você vai aqui e procura, ó,
FontBase. Esse aplicativo aqui, ele é gratuito para a vida toda. Você baixa ele e você instala ele. Eu vou abrir aqui o meu. Ó, eu vou abrir aqui ele. Cadê ele? Ah, ele fica aqui, ó. Quando ele abre, ele fica aqui, tá? O que acontece? Eu tenho, quando ele instala, eu tenho 3.795 fontes do Google. Uma pasta que eu tenho do Google que não estão instaladas. Elas estão dentro desse programa e eu posso usá-las. Porém, eu não estou usando nenhuma delas. Quais são as fontes que eu estou usando? Eu estou usando 115 fontes. Olha só, é representado por esse símbolozinho verde dizendo que está ativado. Eu tenho fontes que são somente para topo de bolo. Fontes mais trabalhadas, fontes mais bonitas. Fontes que levam tempo para carregar. Então, o que eu faço? Eu pego essa pasta aqui. Cadê ela? Tá aqui. Ctrl C. Vou aqui nas minhas pastas, aonde eu tenho as minhas fontes. Ó, eu tenho a pasta de fontes e eu tenho muitos arquivos aqui. E aí eu jogo essa pasta aqui dentro. Pronto, eu quero essas fontes para mim. Só que eu não quero instalá-las para não pesar o meu programa. Então eu venho aqui, ó, e vou em adicionar. Aí ele pergunta uma coleção, uma fonte ou uma pasta. Que pasta é essa, meu Deus? É uma pasta, eu acho que não lembro agora. Mas é uma pasta comum. Aí eu venho em pasta comum. Eu venho em... Onde é que tá? Aqui. Aqui, fontes, tá aqui, ó. Eu venho nessa pasta, seleciono essa pasta e mando selecionar. Ela vai já aparecer aqui para mim, ó. Espera um pouco. Ele vai carregar essa fonte, essa pasta. Bora. Ele vai carregar. Cadê as pastas? Tá aqui, ó. Essa pasta aqui. Lá dentro tem 24 fontes. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui as fontes, só que nenhuma tá instalada. Eu posso só clicar aqui, ó. Pronto, cliquei aqui, ele ativou as fontes. Aqui, ó, ativado 24 fontes. Eu só preciso agora fechar o Silhouette Studio. Eu fecho. Eu vou salvar isso aqui sim, deixa salvo ele na área de trabalho por enquanto. Aula. Eu vou abrir novamente o Silhouette Studio. Pronto. Eu vou abrir aquele mesmo arquivo de ainda há pouco. Bora lá. Aula. Aqui. Pronto, ele abriu com a mesma fonte que eu deixei, né? Agora eu quero mudar essa fonte para essa fonte aqui que a gente baixou. Vou escolher ela nessa versão aqui, ó. O nome dela é Phantom. Então venho aqui, seleciono meu texto, venho aqui, ó, e digito, com PH? Phantom. Olha aqui ela. Aí eu venho só aqui na caixa de ajuste de texto. Opa, eu tenho que mudar de novo a visualização para o standard. Sempre que eu abro o meu Silhouette Studio, ele abre na versão business. Aí eu tenho que lembrar de mudar para a versão gratuita, que é a que vocês estão usando aí. Eu venho aqui e venho aqui para ajustar, ó. Pronto, só ajustei isso e alinhado, tá alinhado. Tem alguma coisinha aqui.
Ó, esse Ozinho, ele tá desalinhado. Ele não seguiu o mesmo percurso que os demais ali. Por quê? Eu não sei, porque tá alinhado ali. Mas eu posso fazer um ajuste. Como que eu faço esse ajuste? Eu venho aqui com o botão direito e mando converter ele em caminho. Agora ele não é mais texto, é um caminho. Eu venho com o botão direito e mando desagrupar. Agora cada um ficou solto. Então agora eu venho e seleciono. Eu não tenho mais aqui aquela opção de alinhamento de texto para contexto. Eu tenho somente de objetos para com a página ou de objetos para com objetos. Então eu venho aqui, ó, e faço esse alinhamento. Beleza? Então, o nosso conteúdo dessa aula foi isso. A gente viu tudo sobre texto. A gente viu como instalar a fonte e como também baixar a fonte, e vimos também como usar a fonte sem precisar ter ela instalada, porque isso leva muito tempo para carregar. Então, vamos agora dar continuidade com o nosso curso, porque a gente ainda tem, deixa eu ver aqui, a gente já passou por isso daqui. Já passamos, por exemplo, até inserir mais, tá? Conteúdo que não estava aqui. Agora a gente vai para um próximo conteúdo que é trabalhar com imagens. Então, te vejo na próxima aula.